E aí, gente, tudo bom com vocês? Quem está falando aqui é o pastor Rony Bastos, juntamente com meu amigo, pastor Gleison Lira. Somos pastores na Igreja Nova Aliança. Estamos aqui com uma proposta de ter um pequeno bate-papo, falando sobre a pandemia que estamos vivendo, esse período difícil que o mundo está passando. E estamos aqui para refletir sobre algumas questões, algumas perguntas e questionamentos que surgiram. Eu acredito que vai ser proveitoso para você assistir esse vídeo e meditar junto com a gente no que a Bíblia, no que Deus fala para nós a respeito desse tempo que estamos vivendo. Amém? Então, gente, nós sabemos que estamos vivendo tempos difíceis. O mundo está atravessando uma crise, né? É dita uma grande crise que o mundo enfrenta. E nós estamos aqui para conversar sobre esse tempo. O que significa, né, toda essa pandemia desse coronavírus e tudo que essa pandemia tem causado na vida de todo mundo ao redor, né, de todo o planeta, de todos os países. E alguns questionamentos a gente vem pensando sobre eles, a gente vem meditando sobre algumas questões. E a gente está aqui para isso, né, Gleison? Para ter essa conversa a respeito de alguns assuntos interessantes, né? Como, tem uma por coisa exemplo... que aqui, mano, é muito interessante, que tem algumas perguntas que vai influenciar diretamente no nosso dia a dia. Então, aqui é um bate-papo muito simples, mas com uma profundidade na palavra que vai levar você a pensar, ou até mesmo repensar no seu modo de vida nesse tempo no qual estamos vivendo hoje. E aqui nós temos algumas perguntas, e eu quero, junto com o Rony, que a gente vai conversando, e vocês aí vão sendo abençoados, amém? Então a primeira que veio aqui é o seguinte: como permanecer confiante em meio ao caos? E aí, você quer falar primeiro? Essa pergunta ela é bem interessante, né? E ela já vai chamando muitas outras coisas, né? Muitas vertentes a gente pode falar. Mas quando a gente fala sobre permanecer confiante em meio ao caos, eu lembro de uma história que está lá em Mateus 8, do 23 até o 27, que fala justamente de quando Jesus ele entrou no barco juntamente com seus discípulos e logo em seguida começa uma grande tempestade. E aquela tempestade ela é tão violenta que começa a balançar o barco deles e eles ficam com muito medo de o barco naufragar e deles morrerem ali. E Jesus estava dormindo nesse barco, né? E eles vão até Jesus e dizem: Senhor, salva-nos, vamos todos perecer. Né? Essa mesma história está nos outros evangelhos e você encontra eles preocupados dizendo: Senhor, você não se importa que a gente vá morrer? E ali Jesus ele se levanta e diz assim: por que estáis com tanto medo, homens de pequena fé? E ele se levanta, repreende os ventos, repreende o mar, e ali segue-se uma grande bonança. Então, nós podemos permanecer confiantes em meio ao caos, porque mesmo em meio a todo esse caos, Jesus está no barco. Amém. Jesus ele está conosco. E Jesus ele nos traz uma lição poderosa. Jesus ele estava, entenda, tão preocupado com aquela tempestade que ele foi dormir. Ele foi tirar um cochilo. Então isso nos mostra como o nosso Senhor é soberano sobre tudo, sobre todos, inclusive sobre essa crise, sobre essa pandemia. Rony, olha aí o que Charles Spurgeon ele vai dizer. Se você não consegue confiar em Deus em meio à tempestade, como se atreve a confiar nele para a eternidade? Então aqui, meu amigo, ele dá um bufete, ele dá uma voadora na gente. E aí eu lembro de Tiago também, quando ele vai dizer assim, ó: está alguém entre vós sofrendo? Ore. E aí a resposta para essa pergunta: a nossa confiança não se baseia em emoções, a nossa confiança se baseia na certeza da palavra. O profeta Jeremias ele escreve dizendo: aquele que confia no Senhor é como uma árvore frondosa, que ela é plantada junto a correntes dos rios. E aí eu fico observando essa narrativa de Jeremias e eu lembro, cara, é a certeza, é a convicção de que através da palavra eu me manterei firme. Porque aí nós vamos ler uma outra história, quando ele vai dizer: existe uma casa construída sobre a rocha e outra sobre a areia. Quando vem a tempestade, a da areia ela se vai. Porém, aquela que foi firmada sobre a rocha, ela permanece firme. E aí o que eu quero passar para me terminar esse ponto, para nós permanecermos confiantes no Senhor em meio ao caos, é necessário estarmos pautados
na palavra, estamos pautados no próprio Jesus, como o Rony falou agora a história. Ele que acalmou a tempestade, ele que deu voz e tudo cessou. Então é através da palavra que nos manteremos confiantes nele. Amém. E como a gente falou, essa pergunta ela traz outras vertentes, como tem outros questionamentos que foram lançados aqui que são semelhantes a esse, né? Por exemplo, como é que a gente pode continuar em paz, continuar tendo paz no nosso coração, não perder a paz que Deus nos deu diante de todas as notícias ruins que nós vemos na televisão, nas redes sociais? Como a gente pode manter a esperança diante de todas as dificuldades que a gente tem visto acontecer, de todos os obstáculos que têm se levantado? E aí eu queria ler com você um texto que está lá em Filipenses, capítulo 4, e no versículo 6 e 7 ele vai dizer assim, algo poderoso, algo muito poderoso quando a gente crê nisso e a gente decide viver isso. O apóstolo Paulo diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica com ação de graças, sejam as vossas petições conhecidas diante de Deus. Amém. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes através de Cristo Jesus. Entenda uma coisa, meu irmão. Aqui a palavra diz que quando nós pegamos tudo aquilo que, sabe, tudo aquilo que nos machuca de alguma forma, tudo aquilo que vem para tirar a nossa paz, quando nós pegamos todas essas questões e colocamos diante do Senhor, por meio de oração e súplica diante dele, a palavra garante que a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Então, veja que coisa tremenda. Existe no mundo o entendimento de que estamos em crise por causa dessa pandemia. Mas a paz de Deus excede todo o entendimento. Isso. Então ela é superior ao entendimento de que o mundo está em crise. Ela é superior ao entendimento de que existe uma pandemia. Então quando nós pegamos todas essas questões, todas as notícias ruins, todas as notícias de dificuldade, de obstáculos, de desesperança, quando nós colocamos tudo isso diante de Deus por meio de oração, a promessa do Senhor para nós é: a sua paz entrará em nossos corações, reinará em nossas vidas e nós ficaremos bem. E, mano, você falando disso, eu lembrei também de João 18:33, que ele vai dizer: tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Aqui está a chave que vai abrir portas na minha e na sua vida. Amém. Porque ele diz, em mim. Querido, não está no noticiário, não está nos políticos, não está em pessoas, está no próprio Jesus. Porque ele vai dizer, para que em mim tenhais paz. Aí nós vamos ler Romanos 8, que ele vai dizer, vós sois mais que vencedores aonde? Em Cristo Jesus. Querido, quando nós estamos inseridos no Senhor, nós teremos a paz em nós. A paz, ela será a nossa vida e nós viveremos de acordo com a própria palavra. Amém. Glória a Deus. Isso é tremendo quando a gente entende, quando a gente decide viver isso, queridos. E diante de tudo isso que a gente tem falado, um outro questionamento bem interessante que surge é como nós, diante dessa crise, diante desse cenário, podemos continuar sendo um ponto, uma referência de transformação para a vida das pessoas. Como é que as pessoas podem olhar para nós, nós que conhecemos a Deus, nós que servimos a Deus, como elas podem olhar para nós e ter em nós uma referência de alguém que confia no Senhor e alguém que pode ajudá-la a superar esses momentos. E aí eu lembro que Jesus ele nos disse de forma clara que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. E você não pega uma lâmpada e você vai colocar ela em um lugar escondido. Não, mas ela precisa ser colocada à vista de todos para que ela ilumine. E uma coisa que eu quero dizer para você é, Jesus ele nos chamou para ser sal da terra e luz do mundo, e ele não disse que seria apenas em tempos bons, mas é principalmente nos tempos difíceis. São nesses tempos de crise, esses tempos difíceis que nós temos a oportunidade de revelar para todas as pessoas o Deus que nós servimos, o Deus que nós confiamos, o Deus com o qual nós temos um relacionamento. Então, entenda que essa é a maior oportunidade que nós temos de levar Deus para as pessoas.
Então pega tudo isso que a gente está falando, tudo isso que a gente está conversando, tudo isso que a gente está liberando e começa a aplicar na sua vida, que você vai ver transformação e as pessoas vão ver essa mudança em você e elas terão você como alguém que é luz e que ilumina a vida delas. Então, gente, temos um último questionamento aqui para debatermos rapidamente. Estamos já quase finalizando esse bate-papo. Mas a última questão que surgiu foi uma pergunta que ela é muito profunda. E nós vamos falar dela com certeza em outros momentos, de forma mais aprofundada. Mas a pergunta seria, o que significa essa pandemia em termos de fim dos tempos? Né? Toda vida que acontece algo assim bem diferente no mundo, sempre começa esse questionamento no nosso meio. Estamos no fim dos tempos, já começou o fim dos tempos, já começou a tribulação, a grande tribulação, e aí agora como é que vai ser? Mas eu quero ler com vocês aqui rapidamente, só um pequeno versículo que está lá em Mateus 24. Eu aconselho você que gosta desse assunto, quer saber mais sobre o fim dos tempos, leia Mateus 24. Tem diversos outros textos que falam sobre o fim dos tempos na Bíblia, mas Mateus 24 eu diria que é o relato mais preciso em termos de sequência dos acontecimentos. O sermão que Jesus inicia em Mateus 24 é o mais preciso, mais claro em termos da sequência do que vai acontecer no fim dos tempos. E lá no versículo 7, Jesus ele começa a dizer para os seus discípulos os sinais do fim dos tempos. E ele diz, pois se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. E no versículo 8 ele diz, todos estes são os princípios das dores. O início, o princípiozinho do que vai ser o fim dos tempos. E nós vemos aqui no versículo 7 que ele fala de pestes. E esse coronavírus, esse Covid-19 não deixa de ser uma peste. E falando para você, nós estamos começando sim, talvez o princípiozinho ali das dores, mas eu não diria para você que ainda, assim, que já estamos inseridos no que vai ser o período da tribulação ou coisa desse tipo. Mas o que eu quero falar para você é tranquilizar o seu coração, para que você esteja em paz com Deus. Quando a gente fala sobre o final dos tempos, muita gente tem medo, né? Como se fosse assim, meu Deus, que coisa terrível, a gente tem que ter medo. Não, nós não precisamos ter medo do fim dos tempos. Por quê? Porque para nós, queridos, não vai ser um tempo de juízo para a perdição. Não, para nós é o início do reino eterno do nosso Senhor. Clamamos Maranata. Isso mesmo. Esse deve ser o nosso clamor. Ora vem, Senhor Jesus. Então, que você possa estar com o seu coração em paz, porque Deus ele tem uma agenda, Deus ele tem um propósito, ele tem um plano e tudo está acontecendo e vai acontecer de acordo com o propósito eterno que Deus já estabeleceu. Inclusive essas pestes, inclusive essas pandemias, essas coisas todas. Tudo está dentro da vontade de Deus, da permissão de Deus para que o seu propósito eterno se cumpra. Então não tenha medo do final dos tempos. Não, mas se regozije quando você ver os sinais, porque significa que o reino eterno do nosso Senhor, que a nossa vida completamente ao lado dele, a nossa vida eterna para todo sempre com ele, reinando com ele, está cada vez mais próxima. Amém. Alegre-se, porque o nosso rei está voltando. Amém. E gente, para a gente finalizar aqui, eu quero dar um ponto final. Eu quero que você pare para pensar em tudo que nós conversamos aqui, em cada ponto, em cada pergunta que foi feita, e que você coloque o seu coração diante do Senhor. Nesse momento, seja bom ou ruim, se paute na palavra. Aproveite esse tempo ocioso que você está tendo para se inserir ainda mais no contexto bíblico. Salmos 91 ele vai dizer, aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo descansará à sombra do Todo-Poderoso. Só tem uma forma de descansar na sombra do Todo-Poderoso, é habitando no lugar secreto. E aí eu faço essa última pergunta para você, não para nós, para você. Você está se colocando, você está habitando no lugar secreto, você está se inserindo na presença do Pai, você está sendo respaldado na palavra nesses dias. Se você não estiver, eu quero lhe encorajar nesse vídeo a você buscar ainda mais as Escrituras e se fortalecer através dela. Para finalizarmos, se você ainda não é inscrito aqui do nosso canal, se inscreve, coloca lá o sininho, porque você vai ser avisado de todos os conteúdos que colocarmos aqui. Tem também nosso Instagram. Como é que está nosso Instagram? O Instagram da igreja
você pode acessar lá, Igreja_Nova Aliança. Acessa lá, segue a gente no Instagram, tem muito conteúdo de Deus para sua vida também lá. Amém, querido. Então que Deus lhe abençoe e que você seja abençoado para a honra e glória de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe grandemente.